Apesar da extensão territorial, todos os brasileiros falam a mesma língua. Certo ou errado? Certo e errado. Falamos todos o mesmo idioma, sim, mas o português falado distancia-se cada vez mais do português escrito. Isto ficou evidente nas últimas semanas, quando a mídia impressa e falada descobriu e passou a desancar um livro editado pelo Ministério da Educação que constata esta dissociação. O debate é extremamente salutar e deveria tornar-se permanente, porque a própria mídia tenta usar a norma culta quando escreve, porém mostra-se indulgente e até relapsa ao usar os meios eletrônicos. Os portugueses falam o mesmíssimo idioma, mas a distância entre o falar e o escrever é quase inexistente, mesmo nas camadas populares. Isto não tem nada a ver com o poeta Camões e o Padre Vieira, que também são cultuados por aqui. É que na escola ou no liceu português investe-se na correção do idioma, porque lá a gramática é vista como ferramenta para tornar a comunicação mais efetiva. Esta é a questão. Os livros não fere apenas a concordância, fere a compreensão. A indignação da mídia com o livro por uma vida melhor deveria estender-se ao seu próprio desempenho. Escrever bem é pensar bem, dizia Otto Lara Rezende, grande jornalista e escritor mineiro. Escrever bem ou falar bem é uma opção individual. Já pensar bem é um problema social. A decisão do MEC de não recolher livros didáticos com erros de português ganhou enorme espaço na mídia. A obra Por uma Vida Melhor, distribuída pelo Programa do Livro Didático e voltada para jovens e adultos, recebeu críticas até da Academia Brasileira de Letras. A grita foi geral, mas o Ministério defendeu a publicação, que ensina no capítulo Escrever é diferente de falar, as variantes das normas culta e popular do idioma. Esse debate dessa semana ele foi feito por um grupo de pessoas que a gente poderia colocar a legenda assim, não li e não gostei. Porque quando as pessoas começaram a ler o livro, elas então começaram a entender que o livro não defende que se fale errado, mas o livro explica que existe uma forma coloquial, ali daquela comunidade, daquela cultura de se falar, e que existem outras formas. E aí o livro conduz o aluno, que é um jovem ou um adulto, a refletir sobre a sua forma de falar, sem humilhar, sem excluir, sem discriminar, mas mostrando que existem outras formas de falar. O que causou estranhamento foi que nós dissemos em um trecho do livro que num trecho dentro de um capítulo que trata de concordância, né, concordância nominal e verbal, dentro de acordo com as normas que regem a língua culta, ou a língua padrão, ou a norma de prestígio, né, como queira. Seguindo esse estudo, dentro do capítulo, num aspecto, um trechinho, nós dissemos que nem sempre na linguagem popular, falada, essa concordância é observada na sua totalidade. Então, no trecho diz assim, então se eu disser, eu posso falar os livros? Aí nós escrevemos, claro que pode. Depois a gente explica, dentro de um contexto, em determinadas situações informais, mas não dissemos em nenhum momento que é para escrever assim na norma culta. Não é para escrever. E nós não estamos ensinando a escrever assim, estamos admitindo que na fala existe esta possibilidade, esta variante. A polêmica se propagou por todos os setores. Educadores, poetas, linguistas e escritores também se pronunciaram. Do ponto de vista gramatical, primeiro temos que dizer o seguinte, todos nós cometemos erros. Inclusive os jornalistas, todos que estão escrevendo sobre isso aí, sabem disso. Os jornais fazem as suas correções diárias sobre isso.
existe um cinismo na nossa cultura que diz uma coisa e diz outra ao mesmo tempo. Nós temos a dificuldade de juntar ou articular o que é norma e o que é exceção. Na cultura contemporânea, a exceção virou a norma. A ruptura virou a norma. E isso, claro, que acontece na gramática também. Existe uma cultura oral e uma cultura escrita. Em todas as culturas. Aqui, a separação é mais gritante. O que me parece é que esse livro está tratando disso, mostrando as duas vertentes. Agora, claro que qualquer professor, essa professora mesmo, pelas entrevistas que eu vi dela, ela diz que ela ensina a norma culta. Apenas está dizendo para os alunos que existe uma outra variante que é oral. Aliás, no texto de uma entrevista dela, ela dá como exemplo isso, ela diz, se eu falar, não é escrever, que tem uma diferença muito grande. Então, existe um sistema, existe uma ordem na sociedade. Todo esse papo de que não há ordem, não há limite, não há fronteiras, não há regras, é um papo da moderna contemporaneidade que deixa as pessoas confusas. O linguista estuda a língua como a língua funciona naquela região, naquele meio social, naquele momento histórico, etc. Já o professor de português, não. O professor de português estuda a língua na sua produção ou na sua norma culta. No Brasil, o ensino de português nunca foi ensino da língua portuguesa, no sentido linguístico da palavra, mas era o ensino da norma culta portuguesa. O usuário não da norma culta, o usuário, mostrar a ele que a língua falada por ele tem, digamos assim, tanta dignidade, tanta expressividade, tanto valor quanto qualquer outra língua. Não é necessariamente inferior à norma culta, tem seu valor como língua também. Mas só que isso confunde as coisas, porque o debate é em torno do ensino, que, na minha opinião, deve prevalecer, da norma culta. Agora, não apenas como privilégio de alguns, como tem sido até hoje, mas que a norma culta seja acessível e compreensível e utilizável por todos os brasileiros, que continuarão a falar seus outros dialetos numa boa. A linguagem que se põe no livro tem que ser uma linguagem correta. A gente hoje não vive mais de acordo com padrões linguísticos absolutamente rígidos. Entretanto, deve-se falar com correção, por um motivo muito simples. Quanto mais correta a linguagem, mais ela traduzirá o pensamento e mais ela efetivará a comunicação. Se nós começarmos a esparramar um linguajar diferente, nós teremos uma outra língua. A imprensa que alardeou o fato também não escapou das críticas. Muitos comentaram o assodamento da mídia. Eu tenho a impressão que a imprensa repercutiu isso auditivamente. Eu mesmo recebi vários e-mails de vários leitores horrorizados e querendo saber a minha posição sobre isso. E era uma espécie de eco, né, que vai se ampliando. Então eu voltei um pouco às fontes para ver lá qual é o texto, o que tinha sido dito, e na verdade são coisas que estão sendo ditas na linguística há muito tempo. Qualquer professor de linguística ou de língua aponta na sala de aula que existem essas duas normas, uma norma culta e uma outra norma que é mais popular. A imprensa ficou apenas no momento em que ela faz a confusão entre o linguista e o professor de português. Apresentadas as frases "nós pega o peixe", que a professora declara linguisticamente correta, que é uma frase correta porque aparece num determinado momento, mas num livro didático aquilo soou como se fosse a lição permanente, em lugar de a imprensa ter mostrado que aquilo foi um momento, por sinal, a meu ver, um momento infeliz, na hora de escrever um capítulo muito bem escrito sobre língua padrão.
posso afirmar que houve um desconhecimento, e aí acho que é um jornalismo mais frágil, porque eu só posso fazer um debate ou fazer um editorial de um jornal de TV, né? Feito, eu assisti alguns, dizendo o Ministério quer que todos os brasileiros falem errado, né? Quando a gente sabe que aquele jornalista tão enfático não leu o livro, que não pregava o que ele estava dizendo, eu posso dizer como cidadã que é um jornalismo que não contribui para melhorar a informação das pessoas. Estão conosco hoje 3 especialistas em língua portuguesa. Aqui no Rio, os professores Dionísio da Silva e Sérgio Nogueira. Em Brasília, o também professor Marcos Banho. Dionísio da Silva, velho colaborador dos observatórios, não é? Romancista, professor, pró-reitor da Estácio de Sá, mas é também crítico da imprensa no site do Observatório da Imprensa. Eu queria que vocês começassem examinando o papel da imprensa, quer dizer, o Afonso Romano, que também é jornalista, um excelente jornalista, chamou a atenção para a repercussão, o ruído exagerado que a imprensa deu. Como é que você vê o papel da imprensa nesse episódio e nesse debate? Boa noite, Dines. Boa noite, pessoal do Observatório da Imprensa. Eu acho muito bonito que a imprensa tenha falado de livros e de autores e que nós estejamos hoje aqui falando de livros e de autores, porque a imprensa faz um ocultamento do autor brasileiro de todos os gêneros de um modo tal que chega um tempo que a gente diz, bom, de uns anos para cá não tem mais literatura, não tem mais ensaio, não tem mais livros, né? Nós sempre falamos disso no Observatório da Imprensa, desse ocultamento. Agora, neste caso, eu acho o seguinte, eu falo assim as coisas numa conversa clara, sou sempre para externar opinião e estou disposto à controvérsia. Eu entendo que presta um desserviço ao povo brasileiro quem usa o espaço da aula de língua portuguesa, que é tão pequeno, o nosso aluno fica tão pouco na escola, com essas, digamos, questões, não é que eu acho que não são interessantes, mas que são de uma disciplina que não é. A linguística não é ensinada no ensino médio. Nós temos que democratizar a norma culta. Eu gostei muito do que o escritor João Ubaldo Ribeiro disse, por motivos óbvios. Me identifico mais com ele porque sou mais jardineiro das palavras do que botânico, não é? Da língua portuguesa. Eu me identifico assim que nós temos que democratizar a norma culta, porque eu acho, sinto e percebo assim, às vezes até constato, que nós queremos muitas vezes fazer a inclusão sem esforço. Então nós temos que incluir o desincluído sem esforço. Mas eu não me incluí em latim sem estudar, não me incluí em grego sem estudar grego. A gente não se inclui na língua culta sem estudá-la. E está faltando muito no Brasil, na escola, essa relação bunda, cadeira, hora. Nós queremos facilitar, mas aprender é difícil, exige esforço. Agora, para ser objetivo para a sua pergunta, Dines, eu acho que é muito bonito que estejamos aqui, estou contentíssimo de discutir e de ouvir a controvérsia, disposto a ouvir a controvérsia, de a gente discutir livro. Agora, e essa é a minha opinião, eu acho que o professor de língua portuguesa, ele é pago pelo Estado ou pela escola privada para ensinar língua portuguesa para aqueles que não sabem, tanto que eles estão na escola. Se não precisa ensinar isso e se ele não precisa aprender, não há por que nenhum dos dois estarem ali. Marcos Banho, em Brasília, como é que você vê essa questão? Primeiro, a controvérsia em si, não é? Que, segundo alguns testemunhos que nós apresentamos, de certa forma, a imprensa se perdeu um pouco na sua vocação de fazer barulho. Mas, e o caso em si, o livro em si, como é que você vê essa questão? Boa noite, Alberto Dines, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero começar dizendo de maneira bem enfática que esse debate mostra uma leviandade gigantesca da nossa grande mídia e uma ignorância profunda das pessoas que têm feito comentários a respeito desse livro didático, né? As pessoas estão falando sem ter lido e sem saber o que acontece na educação brasileira há mais de 20 anos,
quais são as diretrizes da nossa educação hoje em dia e, principalmente, o que é ensinar português hoje em dia. Então, as pessoas estão ainda no século XIX, fazendo comentários do século XVIII, enquanto a educação brasileira, o Ministério da Educação, os livros didáticos já estão no século XXI. Então, há aí uma série de comentários sem nenhum fundamento, de pessoas que ouviram falar, e principalmente jornalistas conhecidos, a grande mídia, tem feito um escarcéu, né, assim como se tivesse descoberto a pólvora, quando para qualquer pessoa acostumada com o ensino, qualquer pessoa que esteja ensinando, que esteja se formando hoje em dia, sabe que o tratamento da variação linguística em sala de aula é a coisa mais corriqueira do mundo, né? As pessoas me perguntam, você conhece algum outro livro que trata disso? E eu respondo, todos os livros de língua portuguesa disponíveis hoje no mercado brasileiro apresentam pelo menos um capítulo, uma lição, um módulo sobre variação linguística. Então, não há surpresa para ninguém, a não ser para uma mídia que é profundamente ignorante e desinformada. Sérgio Nogueira, também professor, também trabalhando em jornalismo, tem a seção o boletim Língua Solta, realmente está muito voltado ao trabalho da imprensa. Eu não quero pegar esse aspecto, mas há um detalhe que a mim chama a atenção, e eu mencionei no pequeno editorial que introduziu o programa. Eu passei 8 anos em Portugal, né, me deliciando com um motorista de táxi que fala corretamente, ele fala a norma culta. Não há essa diferença, essa polarização entre a norma culta e a norma falada. Por que a gente não consegue fazer um ajuste nisso para que a coisa seja natural, para que depois, na norma culta, se incluam, como o Mário de Andrade fez, uma série de relaxamentos, algumas coisas mais elásticas. Queria saber a sua opinião. Bom, primeiro, boa noite, Diniz, boa noite aos telespectadores, para o Marcos Banho, primeira vez que nos encontramos. Eu gostaria de dizer que é um prazer vê-lo, mas eu sinto que, infelizmente, é alguém que fala mal de mim há muito tempo, sem me conhecer. Pelo menos hoje ele está vendo quem eu sou, né? Falaram muito que a imprensa pinçou essa frase do livro, né? E o próprio Marcos Banho pinçou uma frase minha, de um texto que eu escrevi, para incluir no livro dele Preconceito Linguístico, né? Lutar contra o preconceito é obrigação de qualquer educador, seja ele professor de português, de história, geografia, religião, o que for. Portanto, nesse ponto, o doutor Marcos Banho tem toda a razão do mundo. Isso eu sempre defendi, sempre fui a favor e concordo. Vários livros didáticos fazem isso. Esse foi, digamos, o mais ousado. O medo que eu tenho é que isto possa ser mal aproveitado se não houver o devido treinamento dos nossos professores. Pode haver uma acomodação e é esse o temor que nós temos. Eu, como professor, não como jornalista, já que não sou. O trabalho que eu faço com o jornalismo é exatamente tentar, digamos assim, manter essa unidade linguística, perfeito? Já que nós hoje conseguimos um nordestino se comunicar com o gaúcho da fronteira. Isso é ruim? Isso é ótimo. Portanto, o ensino da língua padrão não tem pecado nenhum. Eu não vejo pecado nisso. Eu não sei por que essa agressividade, que muitas vezes existe contra aqueles que tentam, de alguma forma, manter essa língua padrão o mais próximo possível da fala. É óbvio que nós temos variantes sociais, culturais, regionais, todas válidas, todas merecem respeito. Agora, por que não ensinar a língua padrão? Ah, mas nós ensinamos. Sim, mas por que ridicularizar os professores que valorizam essa língua padrão? Agressivamente, como é feito muitas vezes, com arrogância, como se fosse dono da verdade. Entende? Então essa distância entre a fala e a escrita, ela existe porque o nosso ensino é ruim. Agora, ensinar que há preconceito linguístico, é óbvio que há, infelizmente, e nesse ponto o livro é louvável. O perigo é a sua utilização. Aí é o meu temor que eu tenho. Sim, mas estamos discutindo o livro. O debate está muito quente, vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta no programa de hoje, a mídia e a língua portuguesa, falada e escrita. Professor Marcos Banho, gostaria de ouvir suas observações sobre o que disse o Sérgio Nogueira.
Bom, eu acho que ele está um pouco atrasado, porque esse livro é de 99, é do século passado, inclusive, né? Ele já podia ter... não precisava aproveitar este momento que nós estamos discutindo outras coisas para fazer essa defesa, mas tudo bem, ele pode fazer a defesa que ele quiser. Agora, o que eu quero dizer é que as opiniões emitidas aqui, até agora, revelam o que eu já tinha dito antes, né? São comentários que não condizem com o estado atual da ciência linguística e da pedagogia de língua. Então, essa história de dizer que em Portugal, por exemplo, Dines, o motorista de táxi fala norma culta, primeiro, em Portugal se fala uma língua diferente da nossa. A nossa só se chama português por razões históricas, mas 500 anos depois, o português brasileiro já é muito diferente do português europeu. E uma outra coisa também, um outro comentário que é uma pura superstição, né? 2, primeiro, não existe esse abismo entre língua falada e língua escrita, elas são muito mais híbridas e elas se interrelacionam muito mais do que as pessoas pensam. E em qualquer língua do mundo existe uma distância entre a norma padronizada, codificada e aquilo que as pessoas realmente falam e escrevem. Você veja, por exemplo, Dines, que em Portugal é perfeitamente correto dizer a gente fomos, a gente queremos. Né? Existem milhares de horas gravadas de portugueses falando em que aparece essa construção, que no Brasil é tremendamente condenada. Né? Então nós temos que separar as coisas. O português brasileiro é uma coisa, né? Nós já estamos produzindo gramáticas excelentes da nossa língua, mostrando como é a nossa língua de verdade, inclusive a nossa língua culta, que as pessoas ainda acham que é aquele padrão com que essa de Queiroz escreveu no século XIX, não é nada disso. Né? Existe um português brasileiro culto contemporâneo que é muito diferente do que vem pregado nas gramáticas normativas. Né? Este é o verdadeiro abismo. Né? Existe uma língua brasileira, um português brasileiro culto contemporâneo e, no entanto, as gramáticas normativas ainda se prendem a uma língua literária muito ultrapassada, pré-modernista. Né? Então, o debate, para ter um mínimo de nível, ele tem que ter um mínimo de conhecimento de causa. E é isso que a gente não viu na mídia, as pessoas falando da boca para fora, sem ter lido o livro, sem saber que essas coisas acontecem no Brasil há mais de 20 anos, que isso não é invenção dos petistas. Na verdade, esse tratamento da variação linguística já começou no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, com os parâmetros curriculares nacionais publicados em 97. Então, volto a dizer, ignorância profunda. Né? As pessoas não leram o livro, eu acho que 111% dos comentários que foram feitos na mídia, na internet, revelam cabalmente que as pessoas não leram, né? Mas ouviram dizer que alguém disse e começaram a esbravejar. Né? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro quer processar o Ministério da Educação, uma procuradora federal disse que isso é um crime contra a língua, mas que estupidez, vão ler o livro, a professora ali insiste, né? Isso existe, é um fato. A gente não pode negar os fatos que existem. Né? Eu não vou dizer que as baratas não existem porque elas são feias e nojentas. Elas existem. Né? Assim como existem muitas línguas faladas no Brasil. Né? O Brasil é um dos maiores centros de multiplicidade linguística. Nós temos mais de 190 línguas faladas no nosso território. Então, essa ideia também de acreditar que o Brasil é um milagre linguístico, porque aqui todo mundo fala e se entende, as pesquisas estão aí para mostrar que não. Isso não é uma verdade, é mais um mito da nossa cultura. Né? Então, enquanto a imprensa e as pessoas que se dizem especialistas em língua na imprensa, né, não forem estudar o que realmente acontece, não recorrerem às pesquisas muito bem feitas, que há mais de 40 anos estão aí à disposição de quem quiser, o debate vai continuar assim, né? Pessoas falando com fundamento de causa e pessoas falando assim, absolutamente de um modo leviano. Marcos Banho, professor, quero contestar um pouco. Primeiro, eu acho que não são duas línguas, tanto que o José Saramago, editado em português brasileiro, a sua primeira edição foi o Memorial do Convente, que foi traduzida para o brasileiro, foi um fracasso. E quando o livro foi lançado no seu português nativo, foi um sucesso estrondoso, maior do que em Portugal. Eu discordo, e aí eu não sou especialista, aliás, não sou especialista em nada, sou apenas um jornalista sintonizado com os problemas do meu tempo. Agora, em Portugal, o que me chama a atenção é essa convergência entre a norma culta deles
e a norma falada deles, que é muito... há uma convergência evidente e que facilita a compreensão. E aqui no Brasil... É claro, porque a nossa norma padrão é baseada na fala deles. Exatamente. Esse que é o problema. Eles falam mais próximo da norma culta, porque a gramática normativa da língua portuguesa se baseia na língua falada em Portugal. Então, no dia que nós tivermos uma gramática normativa brasileira inspirada no que a gente fala no Brasil, aí sim a coisa vai ficar... Você vai ver como vai ficar pertinho o português culto da gramática normativa. Mas enquanto a gente tiver uma gramática da língua portuguesa... Só quero dizer que eu observei, no período que lá vivi, essa convergência que eu gostaria que houvesse no Brasil e ainda não percebo um grande esforço nesse sentido. Sérgio Nogueira, por favor. Não, eu só queria comentar, essa última fala do Banho, eu concordo com praticamente tudo que ele falou aí, perfeito? Inclusive, é bom que todo mundo saiba que isso não é novidade. Ele falou em 99, falar de adequação, isso vem de longa data, que o conceito de certo e errado está superado, isso aí há muito nós falamos nisso. O que eu estranho é essa forma do tipo, os especialistas são ignorantes, estão do século passado, essa arrogância de quem se diz superior aos demais. Entende? Essa forma, até certo ponto, agressiva que me incomoda, porque eu escrevo para jornais, revistas há muito tempo, e eu não entendo por que esses doutores costumam criticar não só a mim, eu sou inclusive uma vítima pequena, mas eu vejo crítica a outros colegas de uma forma super agressiva, como se fosse um pecado você passar essa norma padrão, que eu concordo, é brasileira, não é portuguesa. Por sinal, a tal frase que ele pensou, que ele não gostou que eu falasse, porque já é do século passado, era exatamente uma brincadeira que eu fiz. Um leitor me perguntou, quem é que fala o melhor português? Não existe melhor. Entende? Daí eu de brincadeira, deve ser em Portugal. Aí ele pensou essa frase e jogou lá como sendo preconceituoso. Dionísio. Diniz, eu acho uma tristeza que a gente esteja discutindo a coisa num nível assim que a gente passa a fazer um contraste, aquele vale e outro não vale. Mas há algumas coisas que para mim são muito claras, que são as seguintes, olha. O Machado de Assis, quando ele foi incluído na vida e na cultura brasileira e na literatura brasileira, ele teve que aprender aquela língua que não era dele. Ele veio lá do morro. Ele era preto, pobre, epiléptico, gago. Aquela língua que ele trazia não pôde ser a língua aceita. O que aconteceu com o Machado? Ele se apropriou daquela norma que ele desconhecia e se tornou mestre daqueles que usavam essa língua para excluí-lo. Esta é a verdadeira inclusão. Esta é a inclusão. Você tirar o sujeito da ignorância. Aí sim é ignorância. O que ele ignora? Ignora a norma culta. Quando um médico dá uma receita lá em Ijuí, do Iapoca a Ijuí, lá no Chuí, e dá lá no Nordeste, lá no Norte, ele vai dar uma receita em língua portuguesa da norma culta. E se ele errar uma letrinha da ortografia, a enfermeira vai dar um veneno para o seu paciente. Este é o problema. E é muito grave esse problema. Quando você fala, e o brasileiro é senhor de uma habilidade impressionante, ele está falando e fala bem, o brasileiro fala bem. Por que o brasileiro escreve mal? Porque ele não domina aquele código em que ele deveria escrever, ele domina aquele em que ele fala. E como você disse, eu concordo com você, que em Portugal essas coisas estão mais próximas. E é um equívoco dizer que a nossa fala, a nossa língua escrita está próxima daquela de Portugal do século XIX. Não está, de jeito nenhum. Há dados inequívocos, textos que comprovam o contrário. A norma culta brasileira se apropriou de um linguajar coloquial e trouxe para a norma culta, está valendo isso. Eu só queria concluir com o seguinte, Diniz. Para soltar uma pessoa da cadeia, o advogado tem que usar a norma culta. Se ele usar aquela com que ele conversa, ou aquela que ensina no livro, ou aquela que estão defendendo, a gente vai ficar preso lá. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Estamos de volta no Observatório da Imprensa de hoje, o debate na mídia sobre a polêmica gerada pelo livro de português adotado pelo MEC, que discute as normas cultas e popular da nossa língua. E, professor Marcos Banho, tem aqui uma pergunta de um telespectador, que nós temos que ouvir os telespectadores, porque eles também participam desse debate, ele pergunta... Vocês concordam com o dito
que os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem? A pergunta foi enviada por Ginaldo Ferreira da Silva, de Vitória, Espírito Santo. Eu não acredito nesse dito, porque as pessoas que se dedicam ao ensino poderiam estar empregadas em muitas outras coisas, mas optam por continuar no ensino porque têm amor pela causa, porque gostam da coisa, né? Qualquer professora, o professor de ensino público brasileiro, fundamental ou médio, se fosse trabalhar como balconista de uma farmácia, ia ganhar mais do que como professor, mas, no entanto, continua ali porque acredita nessa causa. Então, essa história de que os professores fingem que ensinam, os alunos fingem que aprendem, eu acho que é mais um desses mitos que a classe média alta inventou para poder se divertir em conversinhas de salão. Isso não é verdade. Sérgio Nogueira, mudando agora um pouco, como é que você vê daqui para frente esse debate? O que nós podemos fazer para que não haja essa excitação, isso passe a ser uma coisa natural, não é? Eu vejo com muito bons olhos, eu sou otimista, sempre fui. Né? Eu acho que isso vai incentivar ainda mais, né, a preocupação que nós devemos ter, né? Eu discordo um pouquinho do Dionísio quando se diz que temos que ensinar só a língua portuguesa. Eu acho que a linguística tem que chegar às escolas também. Eu acho que não faz mal nenhum. Esse conceito da adequação... Sim, mas aí já numa fase superior... Eu acho que desde essa primeira frase, eu acho que você ensinar que existem variantes linguísticas, não só sociais e culturais, mas também regionais, ensinar que o regionalismo, o gauchês, o carioquês, são todos válidos e têm o seu devido momento. Eu gosto muito de uma imagem que, se não me engano, o nosso mestre acadêmico, Evanildo Bechara, tem o hábito de dizer, né, que hoje nós temos que ser poliglotas dentro da língua portuguesa, conhecer todas as nossas variantes linguísticas devido à nossa riqueza. Tá? Então eu vejo isso com bons olhos, eu acho que isso é bom. Temos só que haja uma má condução. Né, que infelizmente, né, concordo com o que o Dr. Banho falou sobre os professores, essa história do finge. Eu me incomodo muito quando vejo falando mal de professor. Eu vivi a vida inteira, sou feliz por ser professor, nunca mudei o meu nome para mestre, doutor, eu sempre fui professor até hoje. Às vezes, você não quer botar consultor? Por que se eu sou professor? Eu tenho orgulho de ser professor, entende? Trabalhei mais de 40 anos em sala de aula, gosto do que faço. Cometo meus enganos lá, tudo bem, acho que todos nós cometemos, mas o professor tem que ser exaltado sempre, principalmente pelo que eu disse, ganha uma titica, para não dizer coisa pior, entende? Está lá, é óbvio, tem uns fracos e outros, então eu não gosto de que o professor seja ofendido, agredido, seja ele qual for. Eu acho que ele merece muito respeito. E esse debate, mais uma vez, vai enriquecer, né, para discussão, para até melhorar o nosso ensino, como um todo, não apenas na língua portuguesa. Dionísio, você está querendo aqui falar há muito tempo e eu não estou lhe dando chance? Não, mas você faz bem em disciplinar. Eu sou falador. Eu queria dizer o seguinte, que é bom que a gente vá para a imprensa criticar, porque a outra saída era a gente ir no Ministério Público e denunciar. E a outra seria fazer um boletim de ocorrência e dizer o seguinte, olha, eu matriculei o meu filho naquela escola para ele aprender a língua portuguesa. E o professor está dizendo que pode ser assim, pode ser assado, uma coisa que ele não tem discernimento, porque para cada idade, para cada faixa de estudos tem o conteúdo adequado, não é? Então eu acho que é bom que a gente venha para a imprensa e discuta, e venha a público. É dessa conversa clara que vai nascer o trato justo. E a função da imprensa é essa. Mediar, não é? Isso, mediar o debate. Agora, eu acho muito grave, eu digo assim, meio de brincadeira, porque umas coisas a gente escreve e outras diz de brincadeira. Se um professor desse ensinasse minha única filha a escrever desse modo, ela não teria chegado onde chegou, lógico que não. E eu vou ilustrar com um pequeno exemplo, que aliás é nacional. Os grandes textos, as referências solares de escrever bem na mídia brasileira estão envelhecendo. E nas escolas também. O Brasil, apesar... Eu não sou desse sujeito que pensa assim, quanto pior melhor, eu sou contra tudo, eu quero que caia. Eu respeito muito o ministro Fernando Haddad. Eu acho que ele vem para a rádio, inclusive no caso desse livro, mesmo discordando dele, eu senti uma coragem. Olha, o entrevistador inclusive apertava. O Brasil está em último lugar em matemática, nas classificações internacionais, no domínio, na competência de entender a língua portuguesa. Eles, pois mas nós estamos melhorando. Primeiro, a gente nem fazia estatística.
agora já estamos fazendo, a gente andou 2 pontos, andou 3 pontos, a gente está andando, está melhorando. Eu respeito muito o trabalho, né, o trabalho que tem que se fazer. Agora, Diniz, eu acho que a gente tem que dar nome aos bois, né, e eu não chamo os outros de ignorantes. Ignorante, a gente é numa porção de coisas. Por exemplo, quem não leu nenhum romance meu, ignora os meus romances. Vou agora penalizá-lo, vou culpá-lo? Não, não é isso. O que eu quero, por fim, para concluir aqui nessa intervenção, é o seguinte. Os professores são pagos pelo Estado ou pela escola privada para ensinar esta norma culta e democratizá-la. Porque é com ela que você pensa, é com ela que você defende a liberdade, é com ela que você ama e vive e tal. Se torna compreensível. E se torna compreensível. Como é que você vai inventar, como é que você vai fazer tecnologia, você vai fazer ciência sem essa língua, com essa lógica interna, com essa organização? Agora, uma prova de que vai mal esse tipo de estudo, já que os professores que defendem esse outro lado, entre os... eu não quero citar nomes, não é o caso, porque não se pode fulanizar uma discussão dessa. Pois é, esse é o perigo, Esse é o perigo. Eu não estou contra ninguém, por exemplo. Eu admiro o professor de todos, porque se dedicam. Eu gostei muito do professor que lembrou. Os professores não fingem que ensinam, não. Eles têm um lado sacerdotal na docência, não é? Eu tenho 34 livros publicados e a pessoa diz, o professor Dionísio, não o escritor Dionísio, não é? E eu tenho muito orgulho disso. Agora, como o Sérgio falou aí também, uma prova, assim, cabal, de que esse negócio está dando errado, vamos a uma hipótese científica. Estão ensinando assim nas universidades, inclusive em centros de excelência, como a Unicamp, há muito tempo. Está dando errado. Por quê? Cadê o grande texto? Cadê os grandes textos que as universidades produziram? Cadê os leitores que a universidade está produzindo? Está rebaixando. Concluo de vez, essas pessoas que estão aparecendo mais como defensores da linguística não são os linguistas que eu respeito. Tá. Professor Marcos Banho, aqui disse o Dionísio uma coisa que me leva de volta ao comentário que eu fiz no início do programa sobre um famoso dito do Otto Lara Rezende, mestre da minha geração de jornalista, uma grande figura, um grande prosador, um grande escritor, um grande jornalista, e ele dizia que escrever bem é pensar bem. Não é? Quer dizer, não adianta, isso tem a ver com esses trabalhos. Eu recebo teses de doutorado na minha área, não é? E às vezes fico abismado porque não entendi. São mal escritas mesmo. Não entendi. Como é que se pode realmente fazer com que se pense melhor na universidade? Bom, tem muitas coisas aí para a gente discutir, né? Infelizmente, o programa não vai ser suficiente para isso, né? Mas eu volto a discordar, né? Porque os comentários que tem havido mostram também que as pessoas não estão acompanhando de fato o que se faz na universidade, né? A respeito do que disse o Dionísio da Silva, né? A pessoa que for tentar processar o MEC ou a editora ou a autora por causa disso, vai levar uma paulada jurídica, porque o livro tem 150 páginas e 3 linhas comentando rapidamente a questão da variação linguística, né? Porque, volto a dizer, todos os livros didáticos fazem isso e como uma espécie de porta de entrada para a pessoa se sentir mais predisposta a aprender essa famosa norma culta que ninguém sabe exatamente o que é, né? As pessoas ficam aí esbravejando em nome da norma culta, mas elas mesmas não sabem definir o que seja isso, né? Até porque norma culta para o pesquisador tem um significado e para as pessoas em geral tem outro, né? Que na verdade são vários e que não tem nenhuma fundamentação. A questão do debate eu acho importante, né? Mas o debate tem que ser feito entre as pessoas que entendem do riscado. Se eu estiver numa sala com pessoas comentando sobre física quântica, eu vou ficar quietinho no meu canto, né? Então as pessoas têm direito de falar sobre a língua? Claro que tem, né? A língua faz parte da nossa identidade, da nossa cultura, então todo mundo pode falar da língua. Agora, querer que a sua fala sobre a língua tenha alguma receptividade, alguma aceitabilidade, é muito complicado. Se a pessoa não estudou para isso, se ela não tem formação para isso, né?
Então, por exemplo, entre os 40 membros da Academia Brasileira de Letras e os 4.000 membros da Associação Brasileira de Linguística, eu, por alguma razão, prefiro ficar com os 4.000 membros da Associação Brasileira de Linguística, que já emitiu uma nota falando que esse debate está muito mal conduzido porque a mídia não tem noção nenhuma do que acontece de fato na ciência linguística moderna, né? E também quero aproveitar para dizer ao professor Dionísio que ninguém está ensinando linguística na escola. Se ele acha isso, é porque ele realmente está por fora do que está acontecendo no ensino de língua hoje no Brasil. Marcos Banho, eu vou interromper porque tem uma pergunta de um telespectador que eu acho importante, que torna mais atual o debate, é sobre a internet. E eu dirijo essa pergunta da Luísa Pinho, de Natal, do Rio Grande do Norte, para Sérgio Nogueira. A internet está empobrecendo nossa língua? Toda novidade só enriquece, até o internetês. O internetês tem o seu momento, como tem as variantes linguísticas. Cabe aos professores, com devido conhecimento, sensibilidade e educação, passar isso para os seus alunos. Ou seja, que ao momento do internetês, ao momento da abreviação, ao momento que se aceita inclusive o desvio da norma, e há momentos em que ele vai ter que botar gravata, não vai poder ficar de bermuda e chinelinho o resto da vida. Bechara nos diz isso, apesar de ele não gostar muito dos acadêmicos, entendeu? Mas eu o respeito muito, exatamente por tudo que ele sabe, ele diz isso, que a adequação da linguagem, Bechara nos ensina isso há muito tempo, embora ele seja dos normativos antigos o mais atualizado. Mas, Dionísio, apesar disso, de novo, José Saramago, pouco antes de morrer, referindo-se ao Twitter, disse que depois do Twitter, o grunhido. Ia para a caverna, né? Olha, Dionísio, o professor Marcos Magno me citou, eu queria dizer prazer em conhecê-lo, porque eu acho Marcos Banho. Eu disse o quê? Magno. Uma letrinha aí, não é Magno, ficou quase melhor. Me perdoe então, Marcos Magno. Mas ele também me chamou de Dionísio, eu sou Dionísio, ele errou também uma letrinha, não tem problema nenhum. O que eu queria dizer é o seguinte, olha, nessa história, Diniz, o internetês empobrece sim a língua portuguesa quando ele vem para a escola no lugar da outra, como está ocorrendo. Está empobrecendo muito, certamente. Agora, é evidente que você dá um torpedo no celular e você vai usar o internetês, vai usar aquilo lá. Do caso, o que eu lamento no ensino da língua portuguesa, e para rebater em nome do factual, eu sou professor desde que tenho 17 anos, né, tá? 17 anos, e eu vi em universidades públicas e privadas as pessoas abandonarem a aula de língua portuguesa, onde estavam dando não linguística, esse tipo de linguística, porque a linguística séria é outra coisa. E lá assisti às minhas aulas do Sermão da Sexagésima, do Saramago, dos Sonetos do Camões, porque também com ele se aprende melhor a língua portuguesa do que com esse tipo de recurso. Então, a hipótese é, de novo, como é que você ensina a língua portuguesa? E certamente tem lugar o saber da linguística, mas, como disse o professor Marcos Magno, e eu acho que estou de acordo com ele nisso, esses debates são muito rápidos e as questões são muito complexas. Vamos fazer um outro. Chegamos ao final do programa e quero agradecer a presença dos professores Dionísio da Silva, Sérgio Nogueira e Marcos Banho. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.